Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, o Círculo da Luz. Vamos primeiramente passar um recado do nosso departamento assistencial. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento. O mês passado, quando viemos aqui à frente e falamos que estávamos em dificuldades para distribuir as cestas básicas às famílias cadastradas, logo na quinta-feira próxima, vieram um número bastante considerável de cestas básicas dos colaboradores dessa casa. Então é uma alegria muito grande saber que toda a vida que temos a necessidade, os nossos irmãos estão dispostos a colaborar. Então nós gostaríamos de lembrar novamente que no último sábado do mês vão ser distribuídos novamente essas cestas básicas, que são em torno de 100 famílias cadastradas nessa casa, que recebem mensalmente este apoio e que mais uma vez precisamos contar com a colaboração dos irmãos aqui presentes. Porque, como todos frequentadores habituais dessa casa sabem, essa casa, ela não cobra dízimo, ela não passa sacolinha, ela não requer nenhum tipo de contribuição dos frequentadores. Vivemos basicamente da contribuição dos estudantes da casa e da venda em nossa livraria. Então, é sempre importante contar com o apoio de todos vocês para que possamos assistir essas famílias as quais passam por dificuldades. Então, mais uma vez, gostaria de pedir àquele que queira e que possa contribuir, que traga seu alimento não perecível, qualquer um trabalhador da casa pode receber e será encaminhado a estas famílias que têm a necessidade do pão material. Também nunca é demais lembrar que todos os trabalhadores dessa casa fazem seu trabalho voluntariamente. Então, só existe uma entidade que preside essa casa, que é um Deus amantíssimo que se manifesta através da nossa consciência coletiva. Por isso, desde já agradecemos a todos. Então, dito isso, nós vamos iniciar o trabalho da quinta-feira, que é o dia da desobsessão coletiva em nossa casa, onde, enquanto estamos aqui, no estudo do Evangelho, no aprendizado dos ensinos de Jesus, nossos médiuns se encontram lá embaixo, fazendo o trabalho, às vezes orientando os espíritos que não têm o entendimento ainda, que estão desencarnados, e prestando apoio a todos esses irmãos. Então, gostaríamos de convidar a todos, neste momento, para esquecer todas as nossas dificuldades do dia a dia lá fora, se concentrar somente neste momento de oração, neste momento em que todos nós viemos aqui buscar alguma coisa. E de preferência que o que viemos buscar aqui seja a paz no espírito, a serenidade e a tranquilidade por todos. Então, gostaria de convidar a todos para nós iniciarmos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai de amor e de bondade, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixando cair, ó Pai, nas tentações e livrando-nos de todos os males. Pois sabemos, Senhor, que teu é o reino,
é o poder, é a glória, hoje e para sempre. Ainda envoltos neste momento de prece, já devidamente harmonizados, gostaríamos de convidar a todos para que em pensamento nós possamos nos dirigir até nossos lares, fazendo uma higienização e uma varredura, mentalizando todos os cômodos da nossa casa, nos imaginamos entrando pelo corredor, percorrendo nosso quarto, onde descansamos do nosso dia de trabalho, a cozinha, onde preparamos nosso alimento sagrado. Lembrando de todas as pessoas que lá conosco convivem, muitas delas, às vezes, gostariam de estar aqui nesse ambiente, mas não tiveram condições. Então, que possamos levar também essas boas energias até as pessoas que lá conosco convivem. Ainda lembrando que se por eventualidade em nosso lar tiver algum irmão desencarnado que não tem um entendimento ainda da sua nova situação, que daí então seja convidado para vir até esta casa, aonde será instruído e orientado. Então, lentamente, vão abrindo nossos olhos para dar continuidade aos trabalhos desta quinta-feira. Como é de costume nessa casa, nós vamos fazer primeiro uma leitura do Evangelho, ao qual nós escolhemos para o dia de hoje o capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Na lição de número 1, fazer o bem sem ostentação, diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas na sinagoga e também nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, assim vos recompensará. Isso está em Mateus, capítulo 6, verso de 1 a 4. Diz assim: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Isto também está em Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas do mais alto que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura.
Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o receberá, irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. E por aí vai a lição do capítulo 13º, fazer o bem sobre ostentação. O evangelho de hoje me foi inspirado por um brasileiro que praticamente é esquecido por todos nós. Luiz Martins de Souza Dantas. Quando pensamos num homem de bem, às vezes imaginamos alguém quase perfeito. Souza Dantas foi embaixador do Brasil em Paris entre os anos de 1922 e 1944. Na época em que Paris fervescia como a capital política e intelectual do mundo. O mais interessante é que ele, à época, era visto como um bom vivant. Gostava de patrocinar festas durante a noite, pois transitava muito bem entre os políticos, reis e rainhas, bem como artistas, os intelectuais de todo o mundo. Porém, entre a década de 30 e 40, concedeu visto de entrada no Brasil a mais de 800 judeus perseguidos pelo regime nazista, contrariando ordem à época do próprio presidente e do Itamaraty, colocando inclusive sua vida em risco e sua carreira de embaixador. Sabendo que estava agindo conforme sua consciência, que lhe ditava ser o correto fazer aquilo. Quando os nazistas invadiram a embaixada brasileira em Paris, e às vésperas de ser deportado para o Brasil, Souza Dantas visitou várias pessoas a quem prestava auxílio e ajudava essas pessoas silenciosamente. E deixou, então, uma quantia de dinheiro bem maior do que a que deixava habitualmente a essas famílias. E, sendo questionado o porquê dessa atitude dele, veio a falar: sei que irão passar por tempos muito difíceis, que era o momento pós-guerra mundial, pré-guerra mundial, e que todos iriam passar muita dificuldade. E que, como eu não estarei mais aqui, estarei dando essa reserva para vocês nesse momento. O nome deste brasileiro, Souza Dantas, hoje, se encontra nos Jardins dos Justos, entre as Nações, no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Este é um prêmio de reconhecimento entre os não-judeus que salvaram vidas
daqueles judeus que eram perseguidos pelo regime nazista. Então, eis aí um homem de bem, que conforme os ensinamentos de Jesus, fazia o bem sem ostentação. Esse era o verdadeiro, que a mão esquerda não sabia o que fazia a sua mão direita. Então, muitas vezes, eu me inspirei para falar sobre isso, porque muitas vezes precisamos estar atentos a pessoas que praticam o bem, ficam quietinhos no seu canto, não sabem nada. Eu, há poucos dias, tive a oportunidade de ir a um velório de um conhecido meu, em que eu não sabia. Ele, pela força do seu trabalho, abastado financeiramente, vinha saber, nesse dia, que são muitas as obras que ele fazia de caridade na cidade ao qual ele morava, que não era Criciúma. Então, nós temos muitos exemplos de pessoas que realmente vivem conforme os ensinamentos de Cristo, fazendo o bem pelo bem, sem esperar paga alguma de quem quer que seja, fazendo o bem pelo amor ao próximo, e é o que nos leva a acreditar que realmente vale a pena nós trabalharmos esses ensinamentos dentro da doutrina espírita. Essa fala que eu fiz hoje, eu tirei de dentro de um programa que eu gostaria de sugerir a todos os irmãos que queiram ter um conforto maior dentro da doutrina espírita. Acesse momento.com.br. Esta é um programa do Momento Espírita em que todo dia tem uma mensagem edificante para trabalharmos e para vivermos mais tranquilo. Então fica aqui a sugestão para que os irmãos possam também seguir o exemplo desse grande brasileiro que foi Souza Dantas. Então, dito isto, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Gadonski, hoje sem gravata, pegamos ele desprevenido, então ele não está naquela elegância, mas o importante é que a elegância dele está dentro dele, não é nas vestes. Seja bem-vindo, meu irmão, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Vir à tribuna, realmente a responsabilidade é muito grande. O Evangelho é para nós espíritas uma obra que devemos tê-la diariamente, porque a cada página nos traz uma lição maravilhosa. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra que Allan Kardec trouxe através da espiritualidade para todos nós da humanidade. Ele começou pelo livro dos Espíritos, que é a obra basilar. Dali, ele foi fazendo de forma mais analítica, mais detalhada, todas as questões que ele trouxe na obra do livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, nos traz a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, no Evangelho, nós vamos encontrar toda a parte que Jesus se referiu às questões morais. Porque na nossa vida, tudo é importante. O relacionamento, as questões materiais, os bens materiais são importantes. Não há nada que contrarie por termos bens materiais. Todos hoje estamos devidamente abrigados, bastante frio,
Mas também é o momento de nós refletirmos, pela mensagem do Evangelho, que nós não estamos sós. Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos olhar para o próximo. E aqui fala sobre a fé. A fé por si só, ela vai encarar frente a frente a razão e todas as épocas da humanidade. Então, a fé que Jesus nos falava é fé raciocinada. É nós acreditarmos em Deus, porque senão é inviável nós olharmos a natureza, olharmos as pessoas ao nosso derredor, olharmos todo o universo, como existir sem ter alguém muito superior a todos nós que tenha realmente criado. Então, nós encontramos no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. É uma mensagem de Jesus. Bem-aventurados que têm puro coração. Porque, em geral, nós ainda somos muito amargos. Nós ainda temos muito sentimento negativo, muita revolta. Nós ficamos mastigando um sentimento, uma palavra, um gesto de alguém, como se nós fôssemos o juiz de todas as causas. E quantos de nós ficamos doentes porque nós somatizamos, nós incorporamos no nosso corpo um pensamento, algo que nos choca, que nos ofende, e nós não temos a capacidade de amar. E amar é saber perdoar. Jesus, ele por si só, ele trouxe uma grande mensagem à humanidade, mas nós podemos resumir na palavra amor. Porque ele disse, amai o vosso inimigo. Mas como é que nós vamos amar alguém que é nosso inimigo? O que ele queria dizer? Porque inimigo hoje, é difícil nós termos um inimigo. Nós temos no máximo adversário político, adversário futebol, mas inimigo, eu acho um pouco difícil. Só que a época de Jesus existia realmente os inimigos dentro de casa, por isso que ele falou também que ele traria já uma advertência para quem o seguisse, que teria dificuldade dentro de casa. Por quê? Nem todos aceitaram a mensagem de Jesus, até hoje. Então, quando ele nos falou, bem-aventurados que têm puro coração, ele nos leva a meditar que nós temos que nos despojar de sentimentos menores, como orgulho, a vaidade. O que quando nós nos sentimos ofendidos com alguém, atingiu o nosso orgulho? Como a gente se estressa por pouca coisa. Ao dirigirmos na cidade ou na estrada, nós achamos que estamos dirigindo e toda a rodovia, toda a cidade é só para nós. Nós esquecemos do tráfego intenso. Criciúma, uma cidade já de um porte, tem um trânsito muito complicado. Se nós não sairmos de casa já prevendo uma dificuldade no trânsito, nós vamos nos estressar, vamos nos incomodar. E é tão raro alguém dar passagem para o outro, é tão raro alguém fazer um gesto de carinho, um gesto de pedestre, às vezes ficam na beira da estrada, ali está a faixa de segurança e o carro não para. Quando um para, o que vem atrás buzina. Então, ali já está demonstrando que o nosso coração já transborda irritação, incomodação. Isso é ruim. Nós costumamos falar aqui, tem uma turma muito grande que estaciona os carros. E muitos chegam, estacionam o carro e só pensa nele. Estacionei aqui todo. Não olha se no lado cabe outro carro, não olha se pode bloquear alguém para a saída. Então, nós temos que começar nos pequenos gestos, mostrar o que Jesus nos falava, amor ao próximo. E quando sairmos daqui, o que custa deixar sair na frente quem está com o seu carro mais disponível para sair? Eu sempre convido os cavalheiros a deixar as damas saírem na frente.
Sejamos, nos pequenos gestos, fazer grandes obras. Nós só reclamamos dos políticos, reclamamos daqui e acolá, e nós vamos inflando o nosso coração com sentimentos menores. E a mensagem diz: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas o que era escândalo à época de Jesus? E o Evangelho nos explica com bastante propriedade que, querendo que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, ao mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder. Então, quando nós começarmos a vivenciar muito do egoísmo, nós queremos ser sempre os primeiros, reclamamos de toda a situação ao nosso derredor, reclamamos do trabalho, reclamamos do tempo. Pô, está frio, mas quem mora aqui no sul do país, se não se adequou, não se adaptou ao frio ainda, alguma coisa está errada. Chuva incomoda. Sabe o que é bom a gente sentir frio? Porque nós vamos, nos agasalhamos, botamos uma roupa em cima da outra. E será que a gente não se percebe que tem gente que não tem sequer uma roupa para botar? Tem gente que não tem coberta. Será que não é o momento de nós separarmos alguma coisa de dentro de casa e doarmos, praticar a caridade? Sermos puros de coração. Estou ouvindo, acompanhando pelo noticiário uma campanha extraordinária que estão fazendo no Rio Grande do Sul e pelos colorados. Podia ser pelos gremistas, mas tudo bem. O que o time, a instituição internacional, como lá está muito frio, abriu o ginásio para que ali pernoitasse, nessa noite de frio, todos sem tetos. E toda a torcida se enganjou. Vão levar alimentos, vão levar roupa, colchões. Por que a gente não espalha essas boas notícias? Obviamente o Grêmio também entrou nessa para, né, fazer a parte dele. Então, veja, usando o amor que se tem num clube de futebol, estendeu a sociedade. A princípio eram 300 famílias, como já houve adesão de muita gente, vai passar de 600 famílias. E olha, o frio está inteiro, e no Rio Grande do Sul é frio. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o que é possível no nosso alcance. A cesta básica, como aqui o nosso irmão estava falando, as pessoas que vêm mensalmente buscar a cesta básica, eles esperam, porque por vezes é aquela alimentação que eles têm. Então, nos diz sobre escândalos. Vamos vigiar e orar. Vamos cuidar o nosso dia a dia. Vamos ser o melhor possível. Fazer toda noite um exame de consciência. O que eu deixei de fazer? Santo Agostinho fazia isso. O que eu posso fazer amanhã de melhor que não fiz hoje? Também, hoje, nós temos uma situação bastante corriqueira, que é a maledicência. A maledicência é algo assim que nós levamos para as demais pessoas um sentimento menor. Nós irradiamos pelo pensamento o sentimento ruim. E pelo pensamento nós construímos verdadeiras desgraças. Nós, hoje, acostumados com os meios virtuais, as fake news, como prejudicam pessoas. Às vezes tem uma notícia que a pessoa, eu ouvi falar, tu recebe uma mensagem e já passa para tu. Sequer se dá o trabalho de conferir, de checar aquela informação. E às vezes entra na moral das pessoas. Quantas pessoas levam as ações violentas por causa da maledicência. Soubemos há pouco tempo, na capital do estado, levou uma pessoa ao suicídio porque foi uma calúnia. Depois, passado o tempo, foi visto que realmente ele não era culpado.
Só que ele não suportou a difamação pública. E agora? Quem é o culpado? Quem assume? Isso também existe aqui na nossa cidade. Pelo celular, pelo WhatsApp, pelo todos esses meios virtuais, nós podemos construir amor, mas também construir ódio. É só nós olharmos, quando se publicamos alguma coisa, os seguidores, e a gente nota que, por vezes, publicamos, quem publica uma página, uma mensagem, são poucas pessoas que vão ali visualizar o comentário. Agora, põe realmente alguma coisa que tem outro sentido, o que aparece de seguidores. Então, nós vamos entender que a lição de hoje nos fala o sentido evangélico de nós estarmos moralmente inseridos na sociedade. Nós somos responsáveis pelo bem-estar coletivo. Fala-se muito em transição planetária. Transição planetária, nós estamos saindo de um estado de primitivo, de provas e expiações, para um estágio mais evoluído. Mas quem é que vai produzir esse estado regenerado? Nós, se nós nos regenerarmos, se nós seguirmos o Evangelho. Ai de quem, por quem vem o escândalo. Então, o escândalo se faz necessário até para, através do choque na moral, acorde a sociedade, mas que não sejamos nós os veículos por tal. Então, a regeneração, a melhora do nosso planeta depende da nossa melhora. Se nós começarmos, fazermos algo muito simples, cumprimentar as pessoas, dar um abraço, se nós conseguirmos diariamente irmos trabalhar pensando e valorizando o emprego que nós temos, quando nós formos fazer a nossa alimentação, valorizar o que nós temos para nos alimentar. Mas não esqueçamos das pessoas que não têm um mínimo. Com certeza, muita coisa sobra em nossos lares, é o que falta para os carentes. Então, se nós, em vez de praticarmos, sermos motivo de escândalo, sejamos motivo de gratidão, de auxílio para as pessoas. Jesus já nos falava, Jesus curava, Jesus estendia a mão, Jesus orientava. E ele repreendia os próprios apóstolos quando não tinham a fé suficiente para ajudar os irmãos. Então, Jesus, qual foi a mensagem do Mestre Jesus? Qual foi realmente a sua missão no planeta Terra? Costuma-se dizer, ele veio tirar o pecado do mundo. Respeito. Mas eu penso, acredito, e sou da corrente, que Jesus veio muito mais. Porque se ele viesse só para tirar o pecado do mundo e aliviar e perdoar todos nós, não vamos ficar sentados esperando que ele venha de novo, porque a gente continua pecando. Jesus, ele veio trazer para nós a questão moral, nos orientar, dizer, nos chamar a atenção o que é certo, o que é errado. Ele veio nos trazer mensagens de crescimento, de evolução. E ele nos ensinou algo muito primário, que a gente dificilmente pratica. Saiba dizer sim, sim, não, não. Quantas vezes nós nos melindramos porque a gente não sabe dizer não, ou para um filho, para um colega, para um amigo, e a gente acaba dando mau exemplo. E Jesus nos fala nas questões morais, é que nós temos muito, nós somos filhos de Deus. A nossa missão é evolução moral. É importante a evolução intelectual, claro que é, evolução patrimonial, tudo bem, mas se nós não evoluirmos moralmente, quiçá vai nos esperar do outro lado, quando retornarmos à pátria maior. Então, que nós possamos entender da mensagem do Cristo
que nós temos que praticar o bem. Nós temos muitos talentos, nós temos muitas dádivas, e por que não dividir? A maior soma que se faz é dividindo, dividindo amor, dividindo o ombro amigo, dividindo bens materiais que nós possuímos, fazendo algo que nós vamos, juntos com outras pessoas, atender a grande maioria. A casa oferece o atendimento a 100 famílias, tu falou, né? Ora, 100 famílias, e cada família, no mínimo, tem 3, 4 pessoas. Eles são carentes de tudo, não só da cesta básica. E nós temos aqui no lado um grupo de pessoas que fazem enxovais, pessoas que recebem doação de roupa, que preparam as roupas para doação. Então, a pessoa pode vir na casa espírita para praticar uma atividade coletiva, ou aonde, no trabalho, aonde quiser. O que falta no país são líderes, gente que peça por outros. Então, se nós sairmos da nossa zona de conforto e buscar ajudar alguém, uma família necessitada, visitar alguém, isso faz muito bem. Aí nós vamos fazer o contrário que nos chamou a atenção. Cuide o escândalo. Eu não sei se quem tem o hábito de, por exemplo, visitar um asilo, é de uma maneira extraordinária quando a gente vai. Porque ir sozinho num asilo, a gente fica, até pela timidez, meio constrangido. Mas no momento que a gente adentra aquela casa, a gente vê que nós somos importantes, que eles nos esperam. Nós tínhamos um grupo que frequentávamos o asilo São Vicente de Paulo. E ali tem um quadro bacana, dizia, né? Respeite quem está aqui, eles foram o que tu és e tu poderás ser o que eles são. Ou seja, necessitado, pessoas com mais idade. Então nos chamava a atenção. E o importante, eles nos recebiam, não precisa levar nada. É a nossa presença, é a conversa com eles. Nós, até no nosso grupo aqui, nós arrecadávamos, pedimos, principalmente para as jovens, doações de bijuteria. Elas ficavam felizes da vida e recebiam uma bijuteria. Outras mandavam material para maquiagem, para higiene pessoal. Então, qualquer gesto que nós fizermos, eles nos recebem com muito amor. E aí nós vamos entender que nós praticando o bem, nós não vamos ter espaço para pensar em coisas ruins, praticar o mal. Quem está praticando o bem está se protegendo, está se blindando de influências negativas. Sempre nós aprendemos na doutrina, e aprendemos com Cristo, é a prática da caridade. Se tem uma atividade para nós melhorarmos o nosso passado de dívidas, se nós tivermos algo para fazer para nós resgatarmos, para nos melhorarmos, é a prática da caridade. E a prática da caridade se faz em vários estágios, sendo um bom pai, sendo um homem novo, sendo alguém na família, na sociedade, saindo um pouco das obrigações, fazendo algo diferente, se envolvendo na sociedade. Saber ouvir as pessoas, isso é importante. Então, quando nós lemos, estudamos o Evangelho, as questões morais do Cristo, nos dá tantas e tantas lições de como nos melhorarmos. Nós não vamos mudar o mundo se nós não mudarmos em nós, nossos atos, nossos pensamentos. Nós não vamos ter uma cidade melhor se nós não cuidarmos dela. Muitos de nós dissemos assim, não, eu estou pensando em Criciúma para os meus filhos e meus netos. Ótimo, já é bom. Respeite toda a Constituição, respeite, procura o meio ambiente, respeitar o meio ambiente. E mais, nós espíritas sabemos
que a gente não está só preparando a Criciúma para os filhos e netos, para nós mesmos. Quantos de nós vamos reencarnar em Criciúma? Eu espero que eu volte para cá. Então, o que acontece? Quando eu chegar aqui, eu for reclamar, mas denegriram, derrubaram aquele morro lá, mas será que não fui eu em vidas passadas? Então, mas está suja a água, mas será que não fui eu que sujei em vidas passadas? Então, nós vamos preparar para a nossa casa. Então, vamos ser a pessoa de bem, o homem novo, a pessoa que enxergue o diferente. A mensagem do Cristo é para que vamos evitar o escândalo. Já é o primeiro passo. Mas o outro, mais importante, é fazermos uma boa ação. É isso e é para isso que viemos nesse planeta. Sermos melhores hoje do que fomos ontem, com a graça de Deus. Uma boa noite, muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso irmão Gadonski pelas belas palavras, lembrando a todos nós, né, que também a caridade que podemos fazer não é só a caridade material, e sim a caridade do ombro amigo, de uma visita a um doente, de uma visita a um asilo. Tudo isso faz parte da caridade. Então, irmãos, agradecido que estamos por este momento, convidamos a todos a partir de agora. Todos nós somos importantes na magnetização das águas. Lembrando que essas águas serão colocadas nelas os fluidos necessários para que todos que façam uso dela possam se sentir melhor dos seus males físicos e espirituais. Senhor, retire do seu laboratório divino todos os fluidos necessários e coloque sobre essas águas. Queremos pedir ainda ao Pai por todos aqueles que se encontram no abandono em seus lares, os idosos, as crianças, por aqueles, ó Pai amado, que não têm um lar, um abrigo nestes dias de frio, que a Tua bondade, Senhor, Tua misericórdia possa levá-los a um abrigo. Queremos Te pedir, Senhor, pelas crianças, por todos aqueles que se encontram em hospitais, em clínicas de reabilitação, em manicômios, por todos os que se encontram em penitenciárias e cadeias, que eles possam ter a oportunidade da ressocialização. Queremos Te pedir, Senhor, por todos aqueles que se encontram perdidos no emaranhado dos vícios, do álcool, das drogas, pelos comedores e os compradores compulsivos, pelos sexólatras, enfim, Senhor, por todos aqueles que sofrem de algum tipo de compulsão. E agora, então, é o momento do nosso passe coletivo. Pedindo a todos que se encontram nesta casa, encarnados e desencarnados, que possam vibrar todos na mesma faixa. Senhor, no silêncio deste ambiente, queremos Te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser manso, paciente, compreensivo e prudente.
Queremos ver teus filhos como tu mesmo os vê, e não ver senão o bem em cada um. Senhor, guarda nossa língua toda calúnia, fecha nossos ouvidos a toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam tua presença, e que no decurso dessa encarnação eu não te ofenda, mas te revele a todos, Senhor. Assim, todos devidamente harmonizados, nós vamos encerrar este momento de oração com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores, não nos deixando cair em tentações e livrando-nos, Senhor, de todos os males. Pois sabemos, Senhor, que teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e para sempre. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom retorno a seus lares. Lembrando que segundas e quintas-feiras nós temos as palestras públicas em nossa casa. Uma boa noite a todos. Fechou, muito.